bastantes assuntos para discussão, para aprendizagem, entre tantos leitores que eles têm. E, bom, agradeço muito a honra, então, da presença de vocês, também do convite. E quando o professor Alex, ele me convidou para vir aqui apresentar com vocês, ele falou que devia ser uma coisa assim geral, né? Eu sei que tem pessoas com várias formações aqui, né? Que nem todo mundo talvez vai na área da literatura. Então, o que eu vou fazer é mais um convite, né? Tentar fazer com que vocês se interessem pela obra do José Saramago, que até talvez vocês já conheçam, tá? Vamos ver, vamos começar? E, bom, primeiramente, né, todo mundo lembra do José Saramago provavelmente por causa dele ter recebido o Prêmio Nobel, né? No meio-dia do 8 de outubro de 1998, a Academia Sueca deu esse prêmio, né, o mais importante na área da literatura, para José Saramago, justamente com a justificativa de que, entre aspas, né, da capacidade dele de tornar compreensível uma realidade fugidia, com parábolas sustentadas pela imaginação, pela compaixão e pela ironia. Não é à toa essa apresentação que eles fazem, né? Justamente retomando alguns dos elementos principais da obra dele. Por exemplo, a questão da imaginação, temos sempre narrativas muito imaginativas, de vários tipos. A compaixão, que é a palavra que eles usaram aqui, mas que eu diria talvez empatia, né? E a ironia, o senso também de ir além, o sentido crítico. Né? E aqui nessa parte, por exemplo, eu poderia falar de muitas questões a respeito da vida de José Saramago. Como começaram comentando, né, ele começou tarde na literatura, né, o que não é nenhum porém para entendermos a obra dele, muito pelo contrário. Os antecedentes que isso tem nos fazem refletir sobre várias questões. Primeiro, né, a origem dele. A origem dele era uma origem humilde. Nessa origem humilde, ele era filho de camponeses. Uma das histórias que ele conta é que até os 16 anos ele nunca usou sapatos, ele andava descalço. Por causa da vida rural que eles tinham, ele trabalhava com o pai, né, no campo, etc. Então, apesar de que ele já se interessava pela literatura, ele não teve essa aproximação tão cedo. Né? Foi bem depois que ele já começou a se interessar, a aprofundar na literatura, apesar dele ser um grande leitor desde jovem. Né? E aqui eu coloquei algumas imagens, eu poderia ficar falando muito tempo sobre a vida dele, nas inúmeras viagens que ele fez, né? Uma delas aqui que veio para o México, muitos, talvez os professores de vocês lembrem de algum momento dessas visitas, como ele se relacionou com movimentos sociais, aqui por exemplo no caso do EZLN, que foi, visitou, tentou se aproximar, justamente também por essa perspectiva muito humana que ele sempre teve. As viagens que ele fez para o Brasil, né, e as inúmeras viagens na América Latina também, porque ele também sempre foi muito próximo da literatura da América Latina. Né? Também tem por aí algumas imagens de quando ele recebeu o Prêmio Nobel, e tem muitas histórias, por exemplo, agora no aniversário, né, no centenário, eu li várias histórias sobre professores, críticos, outros escritores, leitores, editores e pessoas que eram muito próximas dele e que conheceram essa forma que ele tinha de ser, que era muito próxima também das pessoas, que era muito carinhosa, né, e sempre orientado pelo humor também. Né? Então, eu poderia falar disso, né, mas eu sei que essa parte, talvez, né, quem ficar um pouco mais curioso pode ir na internet e ler algumas histórias, ler algumas coisas da biografia diretamente. Vamos passar para a seguinte. Também eu
poderia aprofundar um pouco, né, em alguma das obras, né, falar de algum elemento literário, algum elemento da narrativa, da linguagem, né, mas são tantas obras as que ele escreveu que realmente faltaria tempo, né? Falar sobre tantas obras que têm estilos tão diferentes, histórias que acontecem em momentos tão diferentes, também levaria bastante tempo. Então eu coloquei aqui só algumas das capas que talvez vocês já conheçam até, já leram alguma delas, né? Por exemplo, a História do Cerco de Lisboa, Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento, Todos os Nomes. Podemos ver a seguinte? Viagem a Portugal, As Intermitências da Morte, A Jangada de Pedra, O Ano da Morte de Ricardo Reis, só por mencionar alguns dos mais importantes, né? Sem querer falar de todos, mas porque a obra dele, né, apesar de que já foi comentado que começou tarde, ela é muito ampla. Ele escreveu e é conhecido principalmente pelos romances de viés histórico, digamos, mas que tem uma aproximação diferente da história. Já vamos falar a respeito disso. E ele também escreveu crônicas, contos, né, que por aí já escutei que leram alguns deles. Tem crônicas, tem contos, então tem até uma peça de teatro. Então tem a obra de José Saramago tem muitos ângulos pelos quais vocês podem se aproximar. Então, para quem gosta de conto, para quem gosta de poesia, para quem gosta de romance mais próximo da história, para quem goste mais da questão da invenção, temos de todos os tipos, né? Bom, eu coloquei aqui a fala de uma crítica e grande amiga do José Saramago, que é a Leila Perrone Moisés. Ela é uma crítica literária brasileira e, além dela ter sido das primeiras acadêmicas que leu profundamente a obra de José Saramago no Brasil, né, ela fala de uma coisa que é muito relevante na hora de pensarmos os textos de José Saramago, que é justamente que ele conseguiu realizar uma proeza raríssima na literatura moderna, né? Que é ser um escritor original e inovador, respeitado pela crítica especializada, objeto de pesquisa em universidades de vários países e ter tido imediatamente um vasto público leitor nos países de sua língua e em todos aqueles em que foi traduzido. Os livros dele já foram traduzidos para mais de 30 línguas. Por exemplo, na língua portuguesa, é claro que no Brasil, na África, ele já foi conhecido bem antes, né, porque os livros dele foram editados lá antes, depois em espanhol e foi passando para outras línguas. E também com a chegada da obra dele em cada língua, em cada contexto, ele é renovado, é atualizado através da tradução, através da aproximação de novos leitores. Por exemplo, ele acabou de ser traduzido na Bulgária, agora há pouco. Então, os leitores búlgaros, né, estão se aproximando de uma nova realidade, de um novo autor para eles. Então, a aproximação que eles vão ter, as leituras que eles vão fazer do Saramago são, né, ainda um descobrimento que eles estão fazendo. Então, é muito importante pensarmos também nesse caso estranho, pouco frequente, de uma literatura que faz sucesso entre a crítica e entre os leitores, né? Todos conhecemos aquela coisa de a crítica gosta, os leitores não, ou o contrário, né? Ou a crítica rejeita alguma coisa que os leitores desprezam, coisas do tipo, né? Mas aqui é um caso muito interessante que justamente Saramago oferece, e é por isso que ele tem tantos leitores, porque ele oferece várias camadas de leitura. Tem uma camada para aqueles que gostam de histórias, né? Que gostam de narrativas diferentes, que gostam da história. Tem uma outra camada, por exemplo, para os especialistas da língua,
tem outra camada para os especialistas na literatura portuguesa. Então, ele tem, né, esse leque muito amplo de leitores que vão desde jovens até críticos especializados, né? Tanto é que, por exemplo, nas visitas que ele fazia na Feira do Livro, né, nas feiras no geral, muitos jovens iam lá, né, nas palestras que ele dava, pediam, né, que ele assinasse o livro, porque realmente era um sucesso também entre os jovens leitores. Bom, aqui tem uma questão que eu queria tocar um pouco mais, que é a forma que Saramago tem de ver o mundo, né? Normalmente temos esse duplo sentido de entendermos a realidade, né? Ou é pela realidade, pela verdade, pela linguagem da história, ou é pela linguagem literária, né? Que normalmente associamos com uma linguagem mais da ficção, que se afasta do real, né? Mas aqui no caso de Saramago, o que encontramos é uma forma diferente de ver o mundo, que é através da ficção. O ponto de partida que ele tem é a ideia de e se, né? E se tivesse acontecido diferente? E se aquilo fosse assim, né? Aquela possibilidade que é um ponto de partida para diversas narrativas, para as parábolas imaginativas que ele faz, que vai criando sobre todo tipo de assuntos, por exemplo, sobre temas bíblicos, sobre assuntos históricos, sobre questões sociais, etc., né? Justamente ele faz essa recuperação do romance de imaginação histórica, que a crítica tem chamado de romance histórico, romance historiográfico, romance de viés histórico. Tem muitos nomes, né? Dependendo da aproximação que tanto a crítica quanto o autor tiver, né? Aqui no caso de Portugal, esse tipo de romance foi inaugurado por Alexandre Herculano, por um autor do século XIX, que ele começou a fazer uma leitura e uma releitura da história de Portugal através das histórias que eram narradas, né? Então, de alguma maneira, Saramago ele se coloca nessa linhagem de autores dentro de Portugal e fora de Portugal que recuperam a história também como possibilidade ficcional, né? Aqui o que ele faz é justamente perceber a realidade com outros olhos, pensar as coisas desde um ângulo diferente, né? Justamente temos esse ponto de partida de e se, né? Por exemplo, temos aí essa parte por exemplo, do romance A Jangada de Pedra, né? Que fala sobre questões de identidade ibérica. Por exemplo, ele se pergunta, e se, né, a Península Ibérica se separasse do continente europeu? Né? O que isso traria como consequência? E a partir disso tem, né, aí uma questão que fala sobre a identidade ibérica, né, que tem aí os encontros e desencontros entre Espanha, Portugal, né? Mas que aí justamente ele imagina essa possibilidade, né? Também temos, por exemplo, no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, talvez vocês conheçam, já leram, ouviram falar do Fernando Pessoa e os heterônimos dele, né, que são uma espécie de personalidades literárias que ele criou. Então ele pensa, e se essas personalidades fictícias fossem verdadeiras, né? É o ponto de partida dele. Também, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, que talvez seja a obra mais conhecida por questões até extraliterárias, como o filme que foi feito, né, que fez grande sucesso. Ele se pergunta, e se acontecesse uma pandemia? Agora já sabemos o que acontece, né? Mas não é à toa que esse romance foi bastante lido nesses anos anteriores, porque, né, ele fez, muito antes de que isso realmente acontecesse, uma exploração sobre os comportamentos humanos, né, e como é que a pessoa, né, as pessoas, a humanidade
reage em contextos complicados como esse, né? Também ele se pergunta, por exemplo, no Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um dos romances mais polêmicos dele, né? Foi a partir desse romance que ele escreveu que ele sofreu muita perseguição em Portugal por parte da Igreja Católica e ele acabou se exilando em Lanzarote, onde ele morou pelo resto da vida, né? E então, nesse romance ele se pergunta, desde a primeira pessoa, como será que Jesus Cristo terá percebido a realidade desde a perspectiva dele, né? Desde uma primeira pessoa que não seria o próprio autor, mas a figura bíblica, idealizada, né? Romantizada de Jesus Cristo. Ou, por exemplo, também a história de Caim, que conhecemos, né? Caim e Abel. E como teria, e se Caim e Abel, né, tivessem tido outra relação, se Deus tivesse sido percebido desde outra perspectiva. Então, todos esses são, no final das contas, narrativas que têm esse ponto de partida de e se, né? Então, aqui, justamente, tem essa frase também da Leila Perrone que diz: há em Saramago um permanente desejo de que a fatalidade brutal da história se detenha. Como assim? Conhecemos o processo histórico, sabemos como é que aquilo aconteceu, mas ele volta, né, justamente para esse momento prévio e ele pensa, e se aquilo tivesse sido diferente, né? Justamente ele contrapõe essas duas ideias da liberdade da fabulação, da criação literária, né, contra a fatalidade da história. A fatalidade no sentido de que já é assim, não podemos mudar. Mas essa volta para o passado, essa outra forma de olhar a história, nos permite pensar também se existe um outro futuro, né? Justamente Saramago, ele já é conhecido também pelo trabalho político dele, né, pelos fortes posicionamentos políticos. Ele fez parte do Partido Comunista, ele se declarava socialista e tem aí algumas falas polêmicas, né, que independente da posição política das pessoas, oferecem, né, digamos, um olhar para a obra de Saramago como uma obra muito empática, sempre tentando se colocar no lugar do outro, né? Sempre vendo como seria o outro, sempre se aproximando também daqueles que a história, né, a história com H maiúsculo, silenciou também, né? Vamos passar para o seguinte. Bom, e justamente é o próprio Saramago que também fala a respeito disso. Ele responde à crítica Leila Perrone, né? Ela faz uma crítica do Evangelho segundo Jesus Cristo e envia para Saramago, né, porque eles eram muito amigos, e ele responde, né, diretamente para ela. E ele fica muito feliz com a crítica que ela faz, porque essa crítica vem de fora de Portugal, que estava num momento complicado, né, na leitura dessa obra, que foi muito mal vista naquele momento. E ele diz para a Leila Perrone: o livro, no seu artigo, que a Leila escreveu, aparece colocado onde deve estar, que é onde eu o quis pôr e onde eu o reconheço. Eu intento de perceber o mundo em que vivo, pelas únicas vias por onde posso atrever-me, as da literatura e da ficção, né? Ou seja, ele justamente tenta reinterpretar um fato bíblico, né, que é a base de religiões, sociedades, etc., e justamente se aproximar e reler e interpretar desde uma outra perspectiva que oferece uma grande liberdade, que é a da literatura, né? Vamos passar para a seguinte. Bom, nesse sentido aí sobre história e ficção, é muito relevante como Saramago, justamente, né,
sem fazer uma literatura que seja abertamente ou predominantemente política ou até panfletária, talvez tem quem diria, né? Ele alia uma reflexão sobre aspectos sociais, históricos, políticos, a um trabalho literário muito bem feito, muito cuidado, muito profundo e justamente um trabalho importante com a linguagem, né? Esse é um dos aspectos mais interessantes também da obra dele. Esse aspecto pode aproximar leitores ou pode representar um desafio para outros, né? Mas é um desafio que tem uma grande recompensa, né? E essa grande recompensa são justamente essas possibilidades imaginativas, essas possibilidades da ficção que tem a obra do Saramago. E ele justamente se coloca nesses limites que não são precisos entre a história, né, e a literatura, mas entendendo também a história como uma arte que é essencialmente literária, né? Não sabemos que a história, né, o que ela tenta, o que ela procura é a verdade, mas nunca haverá só uma verdade, né? Tem várias verdades, então o que ele faz aqui é se aproximar de uma dessas possibilidades, justamente através da escrita, né? E ele diz que a escrita, que ele vê como, não como uma destruição, mas como uma reconstrução, né? Justamente retomando esses momentos históricos, ele não está destruindo aquilo que existe mais, digamos, ele vê um espaço vazio, ele vê uma lacuna, ele vê alguma coisa ali na história que chama a atenção dele e, digamos que em volta desse processo, dessa lacuna, ele cria, né? Então, essa é a outra perspectiva que ele traz, né? E tem uma coisa muito relevante também na obra dele, é que o projeto literário dele é um projeto aberto em todo sentido. Tem uma parte da obra dele, que no livro de Manual de Caligrafia, se não me engano, que ele fala, não, é uma crítica que ele faz, que ele recupera um ensaio sobre a obra dele. E ele diz que o autor já disse que a obra dele é como uma estátua, né? E ele usa a metáfora da estátua para a primeira parte da obra dele. E ele diz, a minha obra é como uma estátua e na minha primeira fase eu faço a descrição dessa estátua. Na segunda fase eu me aprofundo e analiso essa estátua, né? Essa é uma perspectiva que ele tem de ver essa obra literária, mas eu, aqui, que ele me desculpe, mas eu não concordaria tanto com isso, né? Porque, digamos, a imagem da pedra, da estátua, traz também uma sensação, uma percepção de uma obra fechada, né? De uma obra que está ali para ser descrita, observada, analisada, e não é, né? Quer dizer, é uma obra que ainda está a ser... ainda vai ser redescoberta, ainda vai oferecer diversas leituras, diferentes aproximações, e que ele justamente, por exemplo, no discurso que ele faz quando recebe o Prêmio Nobel, ele diz que ele se aproxima da obra dele como uma espécie de aprendiz, né? Que os personagens que ele cria são mestres e que ele é um aprendiz. Então, esses personagens ensinam como ele deve se relacionar com a história, com os fatos históricos, com os antecessores, né? Quem tiver aí a oportunidade depois de ler, recomendo bastante esse discurso que ele faz quando recebe o Prêmio Nobel, e em que ele narra muito da própria história, né? De como ele cresceu, né? De como ele se aproximou da literatura e como ele se vê refletido também nos personagens dele. Por exemplo, tem aí um fragmento, né, que eu retirei do livro História do Cerco de Lisboa, em que temos um personagem que é Raimundo Silva,
E temos aqui uma perspectiva que ele oferece ao leitor do que para ele seria essa aproximação entre a linguagem literária, a linguagem da história, as palavras, como é que é essa relação, né? E ele diz aqui: recordo-me que os revisores já viram muito de literatura e vida. O meu livro, recordo-me eu, é de história, não sendo propósito meu apontar outras contradições, senhor doutor. Em minha opinião, tudo quanto não for vida é literatura. A história também. A história, sobretudo, sem querer ofender. E a pintura e a música. A música anda a resistir desde que nasceu. Ora vai, ora vem, quer livrar-se da palavra, suponho que por inveja, mas regressa sempre à obediência. E a pintura? Ora, a pintura não é mais do que literatura feita com pincéis. Espero que não esteja esquecido de que a humanidade começou a pintar muito antes de saber escrever. Conhece o rifão: se não tens cão, caça com gato. Ou, por outras palavras, quem não pode escrever, pinta ou desenha. É o que fazem as crianças. O que você quer dizer, por outras palavras, é que a literatura já existia antes de ter nascido. Sim, senhor, como o homem, por outras palavras, antes de o ser, já o era. Então, vejam como ele traz, né, nas reflexões que tem os próprios personagens, justamente essa preocupação, né, da literatura e a história. E aqui, com esse estilo tão particular e conhecido dele, né, que agora até muitos autores tentam imitar, né, ele escreve dessa forma, né, com uma pontuação completamente fora do padrão, e que aqui nos faz relembrar também muito dessa oralidade que ele tenta às vezes se aproximar também nos romances. Tá? Podemos passar para a pessoa. Bom, e aqui é muito importante também essa releitura que ele faz da história, porque temos esse momento também na literatura que vem principalmente dos Estados Unidos, em que temos essa reescrita da história, ou esse olhar de novo para a história, mas desde uma outra perspectiva, né? Desde a perspectiva da microhistória, ou seja, não a história, de novo com maiúsculo, né, dos países, das nações, a formação dos estados nacionais, mas a perspectiva das pessoas, né? E ele diz justamente a respeito disso. É preciso deixar de fazer história de Portugal para se começar a fazer a história dos portugueses, né? Ou seja, a história das pessoas reais, a história das pessoas que vão além daquilo que conhecemos como Estado, daquilo que conhecemos por convenção como país, como nação, né? Podemos passar para a seguinte? Bom, e aqui nesse sentido, justamente por isso é que em vários dos romances dele encontramos essa espécie de epopeias, né? Se vocês sabem o que uma epopeia, né, são aquelas histórias sobre a formação de personagens míticos, históricos, mas aqui no caso encontramos epopeias campesinas, operárias, né, de todas as classes sociais, que vemos, por exemplo, no romance de Memorial do Convento, né, que o que está acontecendo ali realmente é essa, digamos, essa metáfora da luta de classes que vemos aí entre os personagens da aristocracia e da classe operária, tudo em volta da construção do convento de Massa, né? Então, temos aí, por exemplo, ele coloca num cenário específico, que é esse momento histórico, mas, digamos, ele não vai ver essa história desde uma perspectiva simplesmente historiográfica. Ele vai, se aproxima e faz uma analogia, ele faz uma metáfora do momento atual, dos conflitos atuais, vistos, né, desde uma outra perspectiva. Que é um pouco também o que acontece, né, com a ficção científica. Talvez aqui vários de vocês sejam leitores de ficção científica, e o que a ficção científica faz também é uma coisa muito parecida, que ela
se afasta, né, daquele plano aparentemente real, atual, do momento, para fazer uma analogia ou reinterpretar, rever o mundo que temos agora, né, e justamente fazer uma crítica sobre ele, né. Então ele vai se aprofundando, vai passando pelos labirintos, as lacunas, né, as possibilidades da escrita da história, né. Mas, como eu falei, não é história geral, mas é a história na visão do sem história, né, daqueles personagens que a história não considerou, não se preocupou e que só mais recentemente, né, a história social, a microhistória tem retomado, justamente também para entender um pouco como é que esses grandes processos sociais foram surgindo, né? E temos, por um lado, também uma ideia de utopia, né, daquela possibilidade remota de um mundo melhor no futuro, mas desde o passado, ou seja, se o passado tivesse sido diferente, como seria o nosso presente, ou como seria o nosso futuro, né? Também a ideia de distopia, que é o contrário da utopia, um mundo pelo avesso, né, que seria, por exemplo, num ensaio sobre a cegueira, né? E tem aí também uma frase da crítica Teresa Cristina Cerdeira, e ela diz que Saramago representa um narrador, leitor do passado, né? Mas que ele tem os olhos no presente, né? Porque acredita na função redentora da revisão da história, né? Se ela nos leva nos conduz ao aprendizado, ao espírito crítico, à consciência, à lucidez, né? A um outro olhar também para o presente, né? Para que vamos olhar para o passado, se não é para modificar o nosso presente ou trazer outras perspectivas para o futuro. E, bom, espero que essa tenha sido uma boa